Lei 9.807, de 13 de julho de 1999, estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Capítulo 1. Da proteção especial à vítima e às testemunhas. As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaboração com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições dessa lei. Parágrafo 1º. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não governamentais, objetivando a realização dos programas. Parágrafo 2º. A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parcerias de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça, com atribuições para a execução da política de direitos humanos. Artigo 2º. A proteção concedida pelos programas e as medidas delas decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelo meio convencional e a sua importância para a produção da prova. Parágrafo 1º. A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendente e descendentes e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme especificamente necessário em cada caso. Parágrafo 2º. Estão excluídas da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta sejam incompatíveis com as restrições de comportamento exigidas pelo programa. Os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. A leitura correta. Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não terá prejuízo à eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública. Parágrafo 3º. O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou do seu representante legal. Parágrafo 4º. Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado a cumprir ao cumprimento das normas por ele prescritas. Parágrafo 5º. As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução. Artigo 3º. Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público sobre o disposto no artigo 2º e deverá ser subsequentemente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente. Artigo 4º. Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo, em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1º. A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no Conselho Deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacidade profissional compatíveis com suas tarefas. Parágrafo 2º.
Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessário à execução de cada programa. Artigo 5º. A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor. Dois pontos. Inciso 1. Pelo interessado. 2. Por representante do Ministério Público. 3. Pela autoridade policial que conduz a investigação criminal. 4. Pelo juiz competente para a instrução do processo criminal. 5. Por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1º. A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com as informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva. Parágrafo 2º. Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar, com a aquiescência do interessado, dois pontos. Inciso 1. Documentos ou informações comprobatórias de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e de pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais. 2. Exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico. Parágrafo 3º. Em casos de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial pelo órgão executor, no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. Parágrafo 6º. O Conselho Deliberativo decidirá sobre, inciso 2 pontos. Inciso 1. O ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão. Inciso 3. As providências necessárias ao cumprimento do programa. Ponto. Parágrafo 1º. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disposição orçamentária. Artigo 7º. Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso. Dois pontos. Inciso 1. Segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações. 2. Escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos. 3. Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção. 4. Preservação da identidade, imagem e dados pessoais. 5. Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar em impossibilidade de desenvolver o trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda. 6. Suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar. 7. Apoio à assistência social, médica e psicológica. 8. Sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida. 9. Apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam comparecimento pessoal. Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício financeiro. Artigo 8º. Quando entender necessário, poderá o Conselho Deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente, relacionadas com a eficácia da proteção. Artigo 9º. Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça, poderá o Conselho Deliberativo encaminhar requerimento de pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a alteração de nome completo. Parágrafo 1º. A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros. Parágrafo 2º. O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça. Parágrafo 3º. Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado. Dois pontos.
Inciso 1. A averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome completo em conformidade com o estabelecimento nesta lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado. 2. A determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração. Inciso 3. A remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de identidade civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo. Parágrafo 4º. O Conselho Deliberativo, resguardando o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado. Parágrafo 5º. Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior com a alteração para o nome original em petição que será encaminhada pelo Conselho Deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público. Artigo 10. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção às vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo. Dois pontos. Inciso 1. Por solicitação do próprio interessado. 2. Por decisão do Conselho Deliberativo em consequência de: dois pontos. A. Cessação dos motivos que ensejaram a proteção. B. Conduta incompatível do protegido. Artigo 11. A proteção oferecida pelo programa terá duração máxima de 2 anos. 2 anos. Parágrafo único. Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada. Artigo 12. Ficam instituídos, no âmbito do órgão do Ministério da Justiça, com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo. Capítulo 2. Da proteção aos réus colaboradores. Artigo 13. Poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tendo colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que desta colaboração tenha resultado: dois pontos. Inciso 1. A identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa. 2. A localização da vítima com a sua integridade física preservada. 3. A recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Artigo 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1 a 2/3, a famosa colaboração premiada. Artigo 15. Serão aplicados em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança e proteção à sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. Parágrafo 1º. Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em independência e separado dos demais presos. Parágrafo 2º. Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no artigo 8º desta lei. Parágrafo 3º. No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados. Disposições gerais. Artigo 16. O artigo 57 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, fica acrescido o seguinte parágrafo. Artigo 17 também, alteração da lei. Artigo 18 também, alteração da lei. Artigo 19. A União poderá utilizar estabelecimento especial destinado ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta lei.
Parágrafo único. Para fins de utilização deste estabelecimento, poderá a União celebrar convênios com estados e o Distrito Federal. Artigo 19-A. Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu, colaboradores, vítima ou testemunhas protegidas pelos programas de que trata esta lei. Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada teria para a instrução criminal. Artigo 20. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei pela as despesas decorrentes da aplicação desta lei pela União correrão à conta de dotação consignada no orçamento. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 13 de julho de 1999. Fernando Henrique Cardoso.